Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui para falar da Palavra de Deus. Como sempre eu peço que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Bom, gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. Versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Amanre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, aqui, se nós percebermos, é a primeira vez que se fala em sacerdote e também sobre a Santa Ceia. Trouxe o pão e vinho a Abrão. Então Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abrão para ceiar com ele. E também é a primeira vez que toca em dízimo, que se diz em dízimo nas Escrituras. Assim como a gente tinha visto que foi a primeira vez que falou de Hebreu, aqui também em cima, lá no versículo 13. Bom, quem foi Melquisedeque? A Bíblia não deixa nenhum relato sobre a genealogia de Melquisedeque, não deixa nada referente ao parentesco dele, de onde ele veio. E isso é meio estranho na Bíblia, porque geralmente as pessoas, ela vinha a genealogia dela, dizia a idade, quando ela nasceu, qual a idade que ela morria, e aqui não fala nada sobre ele. Mas fala algo muito importante: ele era rei de Salém. Salém é considerada como a Jerusalém, o início de Jerusalém, a primeira cidade de Jerusalém. E por muitos, considerada por muitos. E Melquisedeque, significado era rei justo. E Salém era cidade de paz. Então ele era considerado o rei justo e o rei da paz. E mais tarde ele era considerado como se fosse o Cristo pré-encarnado, como a figura de Cristo. O sacerdócio dele ficava acima dos levitas, que depois seria instituído por Moisés. Então ele aqui era respeitado. Então ele era um rei respeitado, tanto que quando Abrão chegou da vitória, com os aliados dele, Sodoma, o rei de Sodoma, quando foi a Abrão, deixou que Abrão se apresentasse primeiro a Melquisedeque. Tamanha a importância dele. E Melquisedeque abençoa Abrão. Reconhece aqui o mesmo Deus de Abrão. Então, mesmo sendo um local politeísta com vários deuses, ele servia ao mesmo Deus, o Deus de Abrão, o Deus verdadeiro. E nesse caso aqui, ele abençoa Abrão e reconhece a vitória que Abrão teve, vinda de Deus, vinda do Deus Altíssimo, do Senhor. E Abrão reconhece a superioridade de Melquisedeque, reconhece isso, recebe as bênçãos dele e dá a ele o dízimo que é devido. Então, aqui a gente consegue aprender que Abrão foi humilde. Ele não tomou para si a vitória que ele teve. Ele não tomou para si aquela vitória que ele teve em cima dos outros reis. Então, ele reconheceu que aquela vitória veio do Senhor. Os outros reis tinham vencido a outra coalizão lá no caso de Sodoma, e ele foi lá, juntamente com os aliados dele, e foram lá e tomaram de novo Ló e toda
aquela gente. E o rei de Sodoma vai e oferece a ele os despojos. Naquela época, quando tinha uma grande vitória, quando alguém tinha uma vitória sobre outro povo, eles pegavam os despojos. Então pegava o povo como cativo, ou matava o povo e pegava os despojos, todo o que sobrava daquele povo, e pegava para si. E aqui, no caso, o rei de Sodoma chega a Abrão e oferece a ele que ele fique com os despojos. E Abrão não quis. Ele não quis porque sabia da perversidade do rei de Sodoma, que futuramente ele ia dizer que tudo que Abrão conseguiu foi por mérito dele. Seria por mérito do rei de Sodoma, que deu a ele os despojos. Então ia dizer que ele enriqueceu com o mérito do rei de Sodoma. Então Abrão abre mão disso e dá a ele esses despojos, e a única coisa que pede é o que? Os servos dele se alimentaram, e o que fazia jus aos aliados dele, que foram com ele, que era o Manre, né? Os três aliados que estavam junto com ele lá, que era Escol, Manre e Aner. Então, que eles pegassem a parte deles e o que não, mas Abrão não queria nada. Então, a gente vê aqui o quanto ele confiava em Deus. Ele dava o crédito ao que ele conseguiu a Deus e confiava que tudo que ele tinha, ele já tinha o que precisava, e o que viesse viria de Deus, não viria dos homens, então viria de Deus. Então aqui a gente aprende com Abraão que a gente necessita dessa fé. Você precisa de ter essa fé, sabe? Reconhecer que as coisas que você tem vêm de Deus. Então Deus nos supre em tudo que a gente precisa e vai continuar suprindo. E a gente tem que acreditar nisso. E tudo que vem do Senhor, e todas as nossas necessidades futuras vão vir do Senhor, e Ele vai nos suprir com tudo isso que precisamos. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Tenha fé em Deus. Tenha fé que Ele vai te suprir as suas necessidades, seja elas quais foram, quais venham a ser na sua vida. Então Deus irá suprir. Confie em Deus, confie nele, que Ele irá suprir todas as suas necessidades, e tudo que você tem, dê glória a Deus, dê glória a Ele. Não seja egoísta ao ponto de achar que nós conseguimos tudo por mérito próprio. Então Deus vai nos guiando, e Deus coloca as coisas nos nossos caminhos, coloca todas as nossas necessidades em nossas mãos, para que a gente consiga tudo aquilo que a gente realmente precisa. Então confie em Deus e dê glória a Ele por tudo que você consiga e tudo que você tem conseguido na sua vida, que cada vez você vai galgar um degrau a mais. Isso que eu desejo aqui para você no dia de hoje, e como eu sempre digo, não se esqueça, tenha fé em Deus, porque Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço.